Graça e paz, meus amados, muito bom dia. Hoje, dia 20 de março de 2026, fechando sexta-feira, último dia que eu faço este devocional na semana. E aqui, como amanhã é o sétimo dia, que a semana começa no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sexto dia. Amanhã é o sétimo dia. Amanhã é o dia de descanso. A palavra do Senhor vai nos trazer aqui sobre isso, sobre esse descanso. Hoje me foi confiado e me desafiado a passar para vocês e trazer para mim também sobre isso. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para mim e para vocês. E amanhã é o sétimo dia. Logicamente que isso é uma referência, assim como Jesus veio ao mundo e trabalhou isso, dizendo: fazei o que é lícito, fazei o que é bom todos os dias. Por isso que aqui no decorrer dos Hebreus, carta aos Hebreus, nós vamos aprender um pouco sobre isso nesta manhã. E Hebreus desde já vem da raiz hebraica Ivirim, que significa aquele que atravessou. Então que eu e vocês possamos atravessar o sétimo dia, mas atravessar assim como Jesus disse: todos os dias fazei o que é lícito. E atravessar daqui para Nova Jerusalém, porque o sentido real, primário aqui dessa palavra vai falar sobre esse descanso da vida eterna. Mas eu preciso dizer para vocês, como está aqui no Ivirim do hebraico, aquele que atravessou. Então, para atravessarmos, temos que aprender a ter esse descanso. Por isso foi mencionado ontem sobre que Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então aprenda do Senhor, que é a verdade das Escrituras. E o verso aqui, Hebreus 4, verso 9, diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Vamos orar para aprender sobre isso? Eterno Deus, em nome de Jesus, mais um dia estamos aqui para aprender com o manual de vida que o Senhor nos deixou. Ô Pai, em nome de Jesus, nos ensine a atravessar nossos caminhos aprovados, viver, lógico, o repouso da Nova Jerusalém, mas nos ensine a ter obediência para que o Senhor não ire contra o seu povo e não nos deixe ter esse descanso. Pai, em nome de Jesus, nos ensine nessa manhã, me capacite, porque o Senhor não escolhe os capacitados, o Senhor capacita os seus escolhidos. Por isso, em nome de Jesus, eu lhe peço, nessa manhã, como eu peço para todos sempre, me capacite, me ajude a fazer com que essa água, que é a tua palavra, viva e eficaz, tenha a eficácia de nos aprofundar, tanto eu quanto os meus irmãos, onde chegar esse devocional, que a profundeza do teu ensinamento chegue como essa água nos joelhos, depois nos lombos, depois nos ombros e depois que nos submerge. Ô Pai, em nome de Jesus, nos ensine, nos ajude a atravessar os desertos como o povo hebreu daquela época, que o Senhor pediu para que Moisés, ou levantou Moisés para nos dar este ensinamento hoje aqui no século 21. Ô Pai, em nome de Jesus, que possamos ser dentre aqueles como Caleb, como
Josué, que os dois que saíram nesta trajetória foram os dois únicos entre os mais de 2 milhões ou 600 mil primários, que eram os homens, inclusive com Moisés, que chegou na terra prometida. Mas na terra de Canaã, mas também eu menciono o terceiro homem, Moisés, que possamos também, de alguma forma, ser como eles. Entendendo, obedecendo o Senhor, mesmo errando como ele errou, mas tendo os cuidados no Senhor, porque o Senhor falava com ele face a face. Nos ensine, Senhor, e me ajude aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e glórias a Deus. Então, hoje eu tive uma definição, estudando aqui as Escrituras, que me faz entender um pouco e aprofundar mais em Hebreus. Como eu disse, eu peguei a raiz hebraica, que é Ivirim, que significa aquele que atravessou. Meus irmãos, fiquem atentos em nome de Jesus, para que eu e vocês juntos possamos atravessar essas tormentas, assim como o Senhor também fala lá em Naum, verso 3, parte B, que o Senhor ele encontra seus caminhos em meio das tormentas e tempestades, mas que a gente possa ser dentre esses que atravessa, que atravessou ou que atravessará. Em nome de Jesus, meus irmãos, aprenda isso. Vamos ser como Caleb e Josué e como Moisés também. Eu trago para vocês que aqui vai dizer a entrada no descanso de Deus pela fé. E temos aqui: temamo-nos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei a minha ira: não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. De novo determina certo dia, hoje falado por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Vou parar por aqui, vou dar uma explanada e depois eu vou trabalhar o verso 11 e o 12 para vocês entenderem como ser obediente. Porque aqui vocês viram que não entrarão quem é desobediente. Por isso diz aqui no início aqui sobre ter falhado. Aqui fala sobre ter falhado, depois sobre a desobediência.
e depois eu vou ensinar como ser obediente. Eu vou ensinar ou vou explanar, na verdade, através do manual de vida. Quem sou eu para ensinar? Estou aqui aprendendo. Então vai dizer aqui: temamo-nos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Então aqui é o caminho, eu estou trazendo a boa nova para que vocês não falhem, porque eu estou aqui trazendo a boa nova, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Que vai falar aqui, foi anunciada aqui as boas novas, depois Davi anunciou, depois Josué anunciou, e eu estou aqui no século 21, anunciando as boas obras, porque nós vamos ser daqueles que atravessou, ou vamos ser dentre os que atravessaram, porque aqui vai dizer mais uma vez sobre isso, é a questão da desobediência. Nós, porém, que cremos, então o que não crê não vai ter o descanso, conforme Deus tem dito, assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E é isso, meus irmãos. Então, se ouvir a voz, não endurecendo o vosso coração, assim como Josué entendeu sobre esse descanso e falou posteriormente a respeito, porque o repouso do povo de Deus bate a porta. E olha bem, através de quê? Lá em Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, para você atravessar com a luz do Senhor, é através da palavra. E aqui, esforcemo-nos, no verso 11 já, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Irmãos, e eu trago para vocês a forma mais expressiva, ao meu ver, sobre a palavra de Deus, sobre esse manual de vida, para que sejamos dentre esses obedientes, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Irmãos, aqui está dizendo para a gente esforçar, para entrar no descanso não sendo desobediente. E logo em seguida vai falar sobre essa palavra, a palavra de Deus. E eu digo para vocês já, trazendo o final do verso 12, os pensamentos e propósito do coração. Irmãos, eu tenho aprendido que a gente não deve viver sentimentos, devemos viver propósito. E para viver o propósito, temos que ter a fé e buscar dentre a palavra, para essa palavra fazer a eficácia na nossa vida, na nossa carreira. Assim como Timóteo diz, aliás, Paulo diz a Timóteo, orientando como ele deve ser para ser o sucessor dele. Estava ali orientando e diz: Timóteo, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele menciona ali, nesta passagem de 2 Timóteo, no capítulo 4, sobre duas pessoas reprovadas. E espero que vocês sejam aprovados. Espero que vocês sejam obedientes. Porque no decorrer aqui dessa palavra, olha bem, ela é mais cortante que uma espada, ou qualquer espada de dois gumes. Ela divide alma, que é as nossas emoções, é o centro das nossas emoções, é ali onde tem sentimentos. E eu digo para vocês, por isso que eu antecipei dizer sobre esse
propósito do coração é ali, na nossa alma, que ela é dividida pela palavra, como uma espada na nossa alma, e faz com que o Espírito trabalhe. Juntas trabalham. Ponto, divide a alma e o Espírito vem, e o Espírito trabalha, e o Espírito toma conta dos seus e dos nossos sentimentos, e o Espírito trabalha e faz ter o propósito de Deus sobre a nossa vida, e faz com que nas nossas juntas, aqui é juntas e medulas, e vocês sabem que a palavra, ela não tem junta, ela não tem medula. Quem tem juntas e medulas somos nós, onde essa palavra precisa fazer essa eficácia. Então, no nosso movimento, juntas, movimento, a gente andar, movimentar, eu conversar aqui, junto alguma coisa, um maxilar, sei lá, quais outras juntas, trabalha para que eu expresse uma palavra. Então, neste movimento, a eficácia da palavra, trazendo o Espírito, fazendo eu viver propósito, eu e vocês, viver propósito, nós vamos ter vida pela medula, porque a medula, nós temos duas, a óssea, que dá o sangue, que dá vida. Então, a palavra viva nos dá vida, e a medula espinhal, que sobe na nossa espinha, na nossa coluna, e vai até o cérebro, que vai dar todo o comando para a nossa vida, para a gente movimentar, para a gente conversar, que está no cérebro também, o fato de trabalhar isso. Então, a palavra de Deus, para fazer o propósito, a gente viver em propósito, para ter obediência, para ter o descanso no Senhor, tanto para a morada eterna, que tem a visão direta aqui, ok, está tudo bem, mas eu preciso dizer que precisamos ter esse descanso desde aqui, porque para a gente acessar o reino de Deus, a gente precisa ser obediente. Se formos obedientes, Jesus nos amparou lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, já fechando esta mensagem, este raciocínio, que prestemos atenção neste ponto. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, ou seja, os que caíram por desobediência, mas aqui fala sobre os que se levantaram, recebeu a boa nova e teve o descanso no Senhor pela palavra viva e eficaz, dividindo as suas emoções, trazendo o Espírito, trabalhando o Espírito e fazendo o seu mover, e a sua vida trabalhar o propósito e não os sentimentos. E o seu coração vai estar apto, porque ela vai discernir, ela vai trabalhar. Se, como eu, no passado, gostava de piadinhas, gostava de brincadeirinhas, talvez, que poderia ferir alguma pessoa, mas hoje a palavra fez a eficácia de me trazer a seriedade, de expressar só palavras edificantes, não palavras torpes. Dificilmente quem estiver perto de mim vai ouvir eu falar palavras ou palavrões, palavras torpes, palavras que menosprezem alguém. Com certeza, o propósito de Deus na minha vida, trazendo essa eficácia, não vai fazer isso. Eu não vou estar dando mau exemplo, assim como o salmista Davi no Salmo 1. Eu não vou ser dentre aqueles que alguém vai ter um receio de sentar perto de mim, que eu não vou dar conselho dos ímpios, eu vou dar conselhos que a palavra me ensina, que a essência de Deus em mim, com o homem interior em mim, vai me ensinar.
Eu não vou dar mau exemplo de dar uma festa com bebidas, eu não vou dar mau exemplo de dar uma festa que tendencia a ir para prazeres mundanos. Eu não vou fazer isso porque o propósito de Deus no meu coração, através da palavra, me deu esse discernimento para não fazer isso. Fazer coisas edificantes, coisas agregadoras, para ser exemplo onde eu pisar, sendo a luz do mundo e não trevas, sendo luz do mundo e sal da terra, temperando essa terra com a essência de Deus, através da palavra que me deu esse descanso e que vai me dar o descanso eterno. Espero em Cristo que vocês tenham aprendido um pouco, assim como eu aprendi, que vocês sejam dentre esse povo hebreu da raiz Ivrim, que são aqueles que atravessou, aprovados sendo obedientes no Senhor, na força do poder dele, e que ele possa render graça sobre a sua vida. E fiquem em paz, um excelente fim de semana a todos e tudo de bom. Abraço.